E você chegou a fazer também o Uber Driver também, né? Você tem percebido muita diferença de fazer o Uber Driver para fazer o delivery também? Porque eu imagino que são públicos diferentes, né? Totalmente, até a forma de se trabalhar é diferente. É, assim, Roger, os ganhos, quando eu comecei a trabalhar com Uber Driver, os ganhos aqui de São Francisco assim, eram valores bons, né? Dava para se fazer uma boa grana. Com o passar do tempo, depois que a gente entrou para o delivery, a gente viu que a demanda do delivery era muito grande por conta da pandemia. E aí os ganhos, de certa forma, eram até maiores do que o do Uber Driver. Só que com um diferencial, a gente não precisava estar com um passageiro ali, né? Porque quando você está fazendo o delivery, você pega a comida do restaurante para entregar na casa da pessoa. Você não tem ninguém ali. Você geralmente conversa com o cliente através de mensagem, ou às vezes quando ele liga, ou quando você precisa falar com ele. E não, você não está tratando com a pessoa direto ali, que nem do Uber Driver, né? É, que você está falando direto com a pessoa, sei lá, depois da pandemia até piorou por conta da questão da distanciamento social, né? Mas existe uma diferença aí gritante, cara. De certa forma, eu prefiro mil vezes o delivery. Porque o delivery também, Roger, ele te dá a possibilidade de você ficar resolvendo algumas coisas que você precisa resolver, ou às vezes você está no telefone com alguém ou conversando com outra pessoa. E no Uber Driver, você não tem essa possibilidade. É muito difícil você querer estar conversando com alguém numa determinada hora se você tem algum passageiro. É muito difícil. Você fazendo Uber Driver, assim, não sei, às vezes o cliente, às vezes fala besteira, ou às vezes o cliente está bêbado, ou assédio. Que já aconteceu alguma coisa doida com você? Já, Roger, rolou aliás, algumas vezes rolou uma questão, eu não posso nem dizer que é assédio, cara, mas entraram, eu acho que umas três meninas no carro, no Uber, já tem um tempo já, e aí a gente aqui, né, tem coisas que a gente não pode dizer, a gente não pode encostar, a gente é bem limitado em muitas coisas aqui. Mas aí entraram as meninas e começaram a me fazer perguntas, a passar a mão em mim, né? Assim, com segundas intenções, mas eu percebia que, cara, não eram aquilo que elas queriam. Então eu ficava meio acuado, porque nunca se sabe o que pode acontecer, né? Pelo fato de eu ter te contado daquela vez da menina lá, então você fica meio receoso, cara. Com A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, mas beleza, eu consegui reverter a situação, a gente conversou e aí entrou numa brincadeira até para não ter problemas, né, cara? Uma outra vez entrou um casal e, e eu não me lembro agora, eles estavam bêbados, era uma sexta-feira à noite. E, cara, eu não sei se foi o rapaz ou a menina que vomitou dentro do carro. Cara, para mim foi horrível, porque eu tava num dia para eu bater uma meta, ou eu tava num dia que eu ia bater uma meta de valores feitos, sei lá, US$ 500, US$ 600, alguma coisa assim. E por conta desse problema, interrompeu a minha noite. É lógico que eu fui ali, lavei o carro rapidinho e voltei a trabalhar. Mas para mim acabou a noite ali. Devia ser 11 horas da noite ou meia-noite. Uma outra vez aconteceu também na Carolina do Norte, cara. Era um rapaz, inclusive, era um pouquinho obeso e eu trabalhava com a Mercedes. E a Mercedes era muito apertada. E o rapaz, ele tava com uma blusa de couro assim e a barriga tava, como eu posso dizer, tava sobressaindo assim.
e ele não segurou. Eu não sei o porquê, o carro não estava balançando tanto. E aí eu percebi que ele ficou ruim e eu fui seguindo. Devia faltar uns 6, 7 minutos para casa dele. Nem isso. Ele começou a vomitar, mas ele colocou a mão na frente assim e ele vomitou todo em cima da barriga dele. Cara, e aí espirrou no carro. Mas a Mercedes, ela tinha banco de couro e eu sempre carreguei lenço umedecido. Lembra do lenço umedecido? O Lembro. lenço umedecido, ele salva para qualquer coisa, cara. Aí, porra, cara, ele se desculpou, mas a gente não pode fazer nada. Vou fazer o quê, cara? Tem problema, eu aceitei as desculpas, não tem problema e tal. Aí naquela mesma hora eu parei, como ele já estava descendo, eu parei, peguei o lenço umedecido, como era banco de couro, eu passei em tudo, limpei, e eu sempre andei com aquela, é um spray para perfumar o carro, né? Eu sempre tive esse zelo. E aí eu limpei o carro todo, passei o cheirinho para não ficar um cheiro desagradável e voltei a trabalhar, cara. É isso que a gente Certo. faz, É é isso isso que que a a gente. gente. A gente não pode parar, cara. Você Tá entendeu? certo, é isso aí. Você vai ali, limpa. Uma outra vez eu fiquei bravo com a mulher, porque, olha só, eu já estava com esse carro que eu tô hoje, e esse carro não é banco de couro, e eu peguei uma mulher também na Carolina do Norte, cara, em um determinado lugar para levar na casa dela. Se eu não me engano, eu peguei ela em algum restaurante, alguma coisa assim. E ela estava com refrigerante e eu falei para ela, cuidado para não cair, para não derrubar. Ela estava um pouquinho bêbada, cara. Ela falou, não, não vai cair. Eu falei, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Quando finalizei a corrida, que eu olhei no banco, ela tinha derrubado todo o refrigerante no banco, cara. Aí eu fiquei bravo com ela. Cara. Eu só não mandei ela, eu só não desrespeitei ela, mas eu meio que gritei com ela. Falei, porra, você não presta atenção? Eu falei pra você desde a hora que você entrou no carro. E, cara, eu fiquei bravo. Aí dali eu saí e fui pra casa. Como eu sempre tive aquela máquina de limpar banco de carro, né? Eu fui para casa, peguei essa máquina e consegui sugar assim, parte do líquido que tinha caído no banco, do refrigerante que tinha caído no banco. Aí sequei um pouco e voltei a trabalhar. Que voltou a trabalhar. Não, aqui a gente não pode parar, cara, não dá. E fala para Quando nós você, ali. quando você sai de casa com cabeça para trabalhar, cara, você tem que trabalhar.